Olá, meus queridos amigos, salve Maria Imaculada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Verdadeiramente é uma alegria recebê-lo aqui. Se você é inscrito, você já sabe que a gente tem procurado com muita alegria dar muito conteúdos para vocês. E se você ainda não é, por favor, se inscreva e clique no sininho para receber as nossas notificações. Eu quero me apresentar, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, eu sou um missionário católico, casado, tenho 2 filhos e faço parte do Instituto do Verbo Encarnado. É um instituto religioso que nós temos a família da Terceira Ordem, que são leigos que estão inseridos nesse instituto para levar a mensagem do Verbo Encarnado. E a gente está fazendo uma promoção no nosso site com 4 livros que eu julguei importante para esses tempos em que as pessoas estão um pouco ansiosas, depressivas, vamos até dizer algumas desesperadas. E o livro que eu vou estar abordando hoje, fazendo uma aula para vocês, é um livro que eu posso dizer para você que tem uma importância fundamental na minha vida. Mais ou menos, eu creio que uns 8 anos atrás, eu sofri uma perseguição terrível dentro da igreja. E esta pessoa que me fez essa perseguição, ela ameaçou muito a minha vida e disse para mim, se depender de mim, você nunca mais prega o evangelho na sua vida. Mas ele foi tão agressivo, ele foi tão maligno, maldoso comigo, que isso me levou a uma certa prostração. Eu fiquei mal, eu percebi que eu comecei a meio que definhar interiormente e um período de depressão me pegou na minha vida. Era uma coisa estranha, aquilo ficou norteando a minha vida, o meu pensamento começou a inibir a minha potência de ação. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa cidade chamada Dom Eliseu, no Pará, e me chegou nas mãos o livro da Confiança. Esse livro que está aqui, de um padre francês, é um best-seller mundial, e eu comecei a lê-lo. A impressão que me dá, o que eu posso usar como uma linguagem para levar ao seu coração o resultado disso na minha vida, é que houve uma injeção de ânimo. E naquele dia, eu tive uma percepção clara, que eu não estava confiando em Deus. E que aquela adversidade que eu estava vivendo não iria acabar com a minha vida, não iria acabar com o meu ministério de pregação, com o meu apostolado, como não fez isso. Mas uma coisa eu agradeço. As palavras desse livro foram um consolo para a minha vida, um bálsamo para a minha vida. E como ela teve um resultado muito surpreendente, eu quero que isso daí também aconteça na sua vida. Então eu vou ler algumas palavras e, auxiliado pela graça de Deus, comentar com você, tá bom? A gente vai começar aqui dizendo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Alma culpada, oprimida sobre o peso de suas faltas, Jesus dizia, confiança, filha, teus pecados serão perdoados. Confiança, dizia ainda a mulher doente abandonada, que só dele esperava a cura. Ele disse, tua fé te salvou. Quando os apóstolos tremiam de pavor vendo-o caminhar à noite sobre o lago de Genezaré, ele tranquilizava-os por meio dessa expressão pacificadora. Tende confiança, sou eu, nada temais. E na noite da ceia, conhecendo os frutos infinitos de seu sacrifício, lançava a ele, ao partir para a morte, o brado de triunfo. Confiança, confiança, eu venci o mundo. O autor vai dizer assim, essas palavras divinas, ao irromperem de seus lábios adoráveis, vibrantes de ternura e piedade, operavam nas almas uma transformação maravilhosa. Um orvalho sobrenatural fecundava-as a aridez. Clarões de esperança lhe dissipavam as trevas, e uma calma serenidade delas afugentava a angústia. Pois as palavras do Senhor são espírito e vida. Bem-aventurados os que a ouvem e as põem em prática. Agora, como outrora aos seus discípulos, é a nós que o Senhor convida à confiança. E por que recusaríamos atender a sua voz? As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo teve um efeito maravilhoso na vida dessas pessoas que o escutaram. O meu interesse em fazer esta aula é que, primeiro a espada da palavra passa aqui, né? Eu estava meditando esse livro antes de fazer essa aula para vocês e eu digo para vocês que eu fui inundado de uma santa consolação divina. Eu quero que você também o seja, porque eu tenho visto alguns noticiários, algumas coisas que as pessoas estão escrevendo. E nesse momento eu quero ser porta-voz da mensagem de Jesus no Evangelho da Santa Igreja Católica para trazer alívio para vocês. E uma das coisas que eu quero me apoiar já no início dessa minha aula é na palavra de São João, onde São Pedro disse para nosso Senhor Jesus Cristo
no capítulo 6 e no versículo 68. A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. O que eu penso nesse momento é que muitas almas vão precisar se aproximar cada vez mais de Deus e depender, assim, cegamente da sua confiança e da sua providência. E uma outra palavra que eu quero utilizar logo no começo é de São Mateus capítulo 24, versículo 35. Céus e terras passarão, mas a minha palavra, disse Jesus, não passará. No mundo vós haveis de ter aflições, mas tem de bom ânimo, tem de confiança. Eu venci o mundo, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que nesse momento nós estejamos apoiados na sua palavra. Porque de uma coisa eu tenho convicção. Números capítulo 23, versículo 19 vai dizer assim, ó, Deus não é homem para mentir. Então ele é o nosso sustento e é o nosso socorro. Se tem uma palavra que nesse momento é consolo para nós, é aquela de Isaías, onde ele vai dizer assim, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Depois de fazer essa introdução aqui, tem um ponto do livro que o autor vai falar assim, ó, muitas almas têm medo de Deus. E o autor ele vai falar, ó, poucos cristãos, presta atenção na palavra, poucos, mesmo entre os fervorosos, possuem essa confiança que exclui toda a ansiedade e toda a hesitação. Várias são as causas dessa deficiência. O Evangelho narra que a pesca milagrosa aterrou São Pedro. Com sua impetuosidade habitual, ele mediu de relance a distância infinita que separava sua própria pequenez da grandeza do Mestre. Tremeu de terror sagrado e, prosternando-se a face contra a terra, exclamou, afastai-vos de mim que sou um pecador. Certas almas têm como apóstolo esse terror. Elas sentem tão vivamente a própria indigência e as próprias misérias que mal ousam se aproximar da divina santidade. Parece-lhes que um Deus assim, puro, deveria sentir repulsão ao inclinar-se a elas. Triste impressão que lhes dá à vida interior uma atitude contrafeita e por vezes paralisa esta pessoa completamente. E aí eu fiquei pensando, que exemplo que eu poderia trazer para vocês de uma alma que viveu o oposto disso, que confiou, que se abandonou, que se entregou ao Senhor, que não ficou com esses tipos de pensamento, esse tipo de atitude que pode paralisar a nossa vida, principalmente num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. E aqui no próprio livro, mais um pouco para frente, na página 14, tem uma história que é muito significativa e eu espero que ela te ajude muito. O nome do protagonista dessa história é São Martinho. E numa das viagens dele, ele caiu na mão de salteadores. Então os bandidos o encurralaram. Os bandidos o despojaram e iam trucidá-lo. E quando de repente, tocado pela graça do arrependimento ou levados por um pavor misterioso, o libertaram contra toda a expectativa. E aí que vem a parte que me toca. Perguntou-se mais tarde ao ilustre bispo se nesse perigo eminente ele sentira algum temor. Nenhum, respondeu ele, pois eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto improváveis os socorros humanos. Você prestou bem atenção em tudo que eu acabei de narrar aqui para você? Imagina que no momento que os salteadores estavam em cima dele, em nenhum momento ele ficou com a confiança abalada. Eu sei em que eu pus a minha esperança. Eu sei em quem está sobre a minha vida. E por isso que é importante, nesses momentos, nós lembrarmos da palavra de Deus. Por exemplo, tem uma palavra que eu estava meditando aqui hoje, que ela cabe muito bem com isso, ó. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia fazer um homem? Eu acho que isso daqui se encaixa. E nesse momento, nós temos que ter essa união e pensar, comigo está o Senhor. Só que o problema é que São Martinho era um santo. Ele era um homem de oração, ele era um homem de disciplina, ele era um homem que meditava a Sagrada Escritura, que com certeza deveria ter uma vida de adoração profunda ao Santíssimo Sacramento. E as pessoas que têm essa união com Deus, nesse momento desfrutam desta confiança. E a ação prodigiosa de Deus, ele vai dizer, Jesus disse a Benigna Consolata, as pessoas que confiam em mim roubam graças do meu coração.
E o Senhor mesmo disse para Santa Faustina Kowalska que se tem uma coisa que ele detesta são as almas que não confiam nele. E que momento que ele viveu aqui? Era um momento de adversidade. Ele não estava numa bonança, no momento em que as coisas estavam muito bem. Então, por exemplo, na sua família, você está num período bom econômico, uma crise conjugal não visita a sua casa, doença não visita a sua casa, você é promovida na sua empresa, coisas de benefícios acontecem na sua vida. Você está vivendo o que nesse momento? Uma situação de contrariedade, de adversidade? Não. Você está vivendo um período de abonança. Então, para um período de abonância, é tranquilo. Mas e numa adversidade como essa? Confiar em Deus, que Ele vai atuar na nossa vida. E o que ele tinha de socorro humano nesse momento aqui? O que poderia alguém fazer por ele? Que homem que poderia chegar e defendê-lo? Nada. Salmo capítulo 90, versículo 7. Caiam 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita e eu não seria atingido. Por quê? Porque o Salmo 22:1 vai nos ensinar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é uma coisa eu digo para vocês: quanto mais conhecimento da Sagrada Escritura nós tivermos sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, iluminada a nossa inteligência pela oração, nós vamos nos apoiar em determinados momentos em palavras tais como Isaías 45:5. Eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Você sabe o que está escrito lá na carta de 1 João capítulo 4, versículo 4? Maior é que aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. No momento de adversidade, São Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 17, que a palavra de Deus é a nossa espada na nossa luta. Eu te pergunto agora e até peço para você comentar aqui, que palavra que no momento de adversidade você lembra dela? Que palavra que você socorre no momento de desespero? A minha mãe recentemente deu o testemunho dela para vocês, e quando aconteceu a adversidade na vida dela, que ela estava diante do juiz, que meu pai estava pedindo um divórcio, e que ele, vendo que a minha mãe amava muito meu pai, e que o juiz propôs uma reconciliação para ver se não salvava a família, ele falou: isso daí é impossível. Impossível. E aonde que a minha mãe se apoiou para continuar rezando e na esperança que seria possível uma restauração do casamento dela? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Marcos 9, 23. Tudo é possível aquele que crê. Aí meu pai falou: isso é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Agora, o problema é que algumas pessoas não têm dimensão do que é Deus. E aí cabe dizer para vocês aqui o que ele disse para Santa Catarina de Sena. Catarina, não há diferença para mim entre criar o mundo e criar uma formiga. O mundo não, o universo. Você entende o poder de Deus? E qual que é um atributo dele que nós aprendemos na nossa catequese? Que ele é onipotente. O que isso significa? Que ele tudo pode. E será que não é no momento desse, de tanta dificuldade, que os seus filhos mais devem clamar a sua misericórdia? Não foi no momento de adversidade terrível que São Martinho confiou na providência de Deus e os que estavam o assaltando ficaram aterrorizados e não fizeram nada para ele? Meu Deus, nenhum, respondeu ele, pois eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. E aí vai dizer o autor aqui, ó: infelizmente a maioria dos cristãos não imita esses exemplos. Nunca se aproximam tão pouco de Deus como no tempo da provação. Muitos não dão esse grito de socorro que Deus espera para lhes vir esse auxílio. E aí o autor vai falar: maldita negligência. A providência, dizia Luiz de Granada, o nosso padre do Instituto do Verbo Encarnado, gosta muito dele, o padre Antônio. A providência quer dar solução, ela mesma, às dificuldades extraordinárias da vida, enquanto que deixa as causas segundas o cuidado de resolver as dificuldades ordinárias. Mas é preciso reclamar o auxílio divino. Essa ajuda Deus nos dá com prazer. Longe de ser incômoda, a ama de quem suga o leite a criança... antes de ser incômoda, a ama que suga o leite a criança. Pelo contrário, lhe traz alívio. E agora, que é o terrível. As pessoas muitas vezes querem ter o controle de tudo. Elas querem ser o seu próprio campo de ação. E se você, num determinado momento desse, não confiar, você pode se desesperar, sofrer de ansiedade, ter crises depressivas, porque nesse momento os que vão mais ser beneficiados são os que confiam
em Deus. Para continuar aqui, eu coloquei aqui a história dele e marquei aqui para retornar numa história de São Pedro. De São Pedro, aonde vai dizer, ó, as desconfianças, seja quais forem as suas causas, traz prejuízos privando-nos dos grandes bens. A pessoa não tem o auxílio que teve São Martinho. Quando São Pedro, saltando da barca, se lançou ao encontro do Salvador, caminhou, a princípio, com firmeza sobre as ondas. Soprava o vento com violência. As vagas horas levantavam-se em turbilhões furiosos e ora cavavam no mar abismos profundos. A voragem abriu-se diante do apóstolo Pedro. Tremeu, hesitou um segundo e logo começou a afundar. Homem de pouca fé, disse-lhe Jesus, por que duvidastes? E o que Jesus censurou dizendo? Que tinha pouca fé. E a fé, ela causa o quê? Dúvida. Dúvida nossa. Num poder de um Deus tremendo? Será que Deus pode me auxiliar? Será que Ele pode me socorrer? Será que Ele é poderoso? Será que Ele vai lembrar de mim? Tem muitas coisas ainda para estar falando para você nesse vídeo. Eis a nossa história. Nos momentos de fervor, ficamos tranquilos e recolhidos ao pé do Mestre. Chega a tempestade, o perigo absorve a nossa atenção. Desviamos então olhares de Nosso Senhor para fitá-los ansiosamente sobre os nossos sofrimentos e perigos. Gente, não é muitas vezes assim que nós agimos? É importante que você comente aqui nesse vídeo, porque uma outra pessoa pode ver o seu comentário, você pode trocar uma ideia com os seus amigos aqui, do qual nós chamamos de nossa família. Muitas vezes não é assim que nós nos comportamos. Quantas vezes na sua vida que você já se comportou assim, ó, fervor ao pé do mestre, tranquilo? E aí vai dizer, ó, o dever torna-se-nos enfadonho, a sua austeridade nos repugna e o seu peso nos oprime. Aí ele vai dizer o que acontece. Ó, imaginações perturbadoras nos perseguem. A tormenta ruge na inteligência, na sensibilidade e na carne. Aí a gente quer ficar 25 horas do dia fazendo alguma coisa para controlar os nossos problemas. Enquanto as almas confiantes, elas não são preguiçosas. Elas não se furtam aos deveres. Mas ela tem aquela frase. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas quantas almas que não rezam, que não desfrutam da confiança. Por isso que eu te indico ler a parábola de São Lucas 18:1. Jesus propôs-lhes uma parábola mostrando a necessidade de rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Aquilo que vai dizer em Eclesiástico capítulo 18, versículo 22. Nada te impeça de orar sempre. E é isso o que nós podemos tirar de fruto desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Porque se tem uma palavra que eu gosto da Sagrada Escritura, é do livro do Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Deus pode tirar um bem de um mal. Será que nesse momento o Senhor não nos convida a uma união mais firme consigo? Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E por estar falando em Pedro, eu tenho uma meditação aqui que, nossa, a minha memória foi em cima dela e eu achei uma providência. Isso daqui, ai Jesus amado, que coisa linda, que vai falar ainda sobre essa questão da pesca milagrosa, né? Vai dizer assim, ó, depois de ter gastos durante tantas horas e as mais propícias da noite todos os recursos da minha experiência marinheira, sem conseguir apanhar um só peixe, terei agora de seguir o conselho de um profano no ofício, que me convida a lançar-me novamente ao mar em pleno dia, no momento menos favorável para a pesca. Vamos lá ver essa situação aqui de São Pedro. Ele era especialista na pesca, era o ofício dele, era o trabalho dele. Ele não conseguiu nada. E aí, no momento da adversidade, Nosso Senhor chega e diz para ele lançar a rede. Em que momento? À noite, no horário da pesca, em que se encontra uma maior quantidade de peixes que possam ser apanhados? Não, o Senhor pegou situações totalmente desfavoráveis para mostrar a palavra dele de João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Escuta aqui, momento menos desfavorável para a pesca. Esse não é um momento extremamente desfavorável que o mundo vive? Esse não é um momento desfavorável que as pessoas estão entrando em pânico por causa da situação econômica? Esse não é um momento desfavorável por tantas adversidades que nós podemos viver? Mas se Jesus entrou com a provisão na vida de São Pedro, por que ele não poderia fazer com a sua?
E olha o resultado disso. Algo desse espírito parece transparecer nas primeiras palavras da resposta de Pedro. Mestre, toda a noite estivemos trabalhando e nada apanhamos. Porém, meu irmão, esta palavra aqui, ó. Neste porém, Pedro dá uma reviravolta total ao seu pensamento. Ele passa, São Pedro, da autossuficiência humana para a confiança em Deus. Porém, confiando na sua palavra, lançaria a rede. Gente, a gente falou aqui o curso dos temperamentos. Aproveita, Pedro era colérico. Os coléricos são autossuficientes, orgulhosos, eles acham que eles são capazes de tudo. O Senhor quis quebrar esse homem aqui para mostrar quem ele era. Por isso que eu gosto daquela palavra do Monsenhor Ascânio Brandão, que ele vai dizer que a humildade é o conhecimento de si mesmo sem as ilusões do amor próprio. Ó Pedro, conhece-te quem você é. Eu vou te levar como Papa da minha igreja e você precisa depender de mim, confiar em mim, porque você tem força, você é capaz. Sim, eu que te criei, eu te preparei desde toda a eternidade, porque eu iria te vocacionar para uma missão importante, mas você tem soberba, você tem orgulho e nesse momento é momento de você vir para a humildade, reconhecer o seu nada. Olha, você depende totalmente de Deus. Quantas pessoas que eram bilionários, milionários que morreram agora nesse momento da situação? Do que adiantou ter entesourado tanto dinheiro no banco, tanta provisão? Morre, pode dar um pane mundial e todo mundo perder tudo. Deus está chegando para você e está dizendo assim, ó, seja humilde, reconheça o seu nada. Eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu sou tudo na sua vida. Sabe, as pessoas do mundo pegariam esse meu discurso e iriam falar, esse cara é louco. Eu não estou falando para essas pessoas, porque o homem natural não entende as coisas do mundo sobrenatural. Vamos ver aqui, ó, o que São Paulo vai dizer aqui, ó. Essas pessoas não entendem isso daí. Confiar em Deus para essas pessoas não vale. Aqui, ó. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, pois é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem natural, que não tem a vida da graça, ele não aceita a providência. Esse discurso não soa bem para ele. Ele confia em si, no seu braço, na sua força. E aí vai dizer Paulo, o homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Então, a gente tem que conhecer o pensamento de Deus, ver essa palavra aqui, o exemplo da vida de São Pedro, e inserir essa passagem da Sagrada Escritura, depois você pode pegar ela e dar uma meditada e entender o que fez com Pedro e conosco também. Entendeu? E aí vai acontecer essa fala linda aqui, ó. E da afirmação passou a ação. A golpe de remos o cansaço ficou na praia, empurrou a barca para águas mais profundas e com impulso vigoroso lançou a rede da proa à polpa em ampla curvatura. E diante dos seus olhos começa a acontecer o inacreditável sonho de um pecador. As boias de cortiça afundam-se num instante e a rede torna-se pesada como chumbo. Um mundo de peixes volumosos pula em torno da barca, brilhando contra o sol. O impossível tinha acontecido, era o grande milagre. Sabe o que aconteceu? Deus entrou na situação e mostrou a sua misericórdia, para que através dessa ação Pedro pudesse ter confiança em Deus. Você já viveu algum momento na sua vida? Lembra do tempo de outrora, onde a provisão de Deus veio na sua vida com força? E a nós também o Senhor nos fala por meio dessa história. Continuando aqui, a catequese, eu quero trazer uma palavra que eu deixei aqui. O Salmo 126, 2. Diante dessas questões aqui da pesca milagrosa, de confiar somente em Deus, e principalmente nessa questão de período econômico difícil, olha o que o Salmo 122, 2 vai dizer aqui, ó. Inútil levantar-se antes da aurora e atrasar até a alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. Quem não confia em Deus, a única coisa que ele vai querer fazer na vida dele é se preocupar com o trabalho. Mas quem confia em Deus, Deus dá durante o sono. Por isso que tem uma outra passagem da Sagrada Escritura aqui, ó. Se você quiser anotar todas, você pega um papel e uma caneta e vai anotando. Vai dizer aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração,
a súplica e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero dar um testemunho para você. O meu sonho foi sempre casar. E eu comecei a viver com esse apostolado quando eu tinha 19 anos de idade, e isso se tornou meu trabalho. E Deus sempre proveu na minha vida. Queridos, essa casa onde eu estou aqui, morando, eu construí todo com o meu apostolado. Comecei a vender meus CDzinhos, depois comecei a vender livros e hoje eu tenho uma editora. O mercado do CD acabou, né, totalmente, eu fui para o mercado de editora e hoje eu tenho o site, são as doações que me ajudam e tal, mas eu sempre vivi assim, da providência. Antes disso eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Trabalhei muito e vim para esse apostolado. E quando eu estava querendo casar, eu estava sem condições econômicas. E eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, eu entreguei toda a minha vida nesse apostolado. Teria outros trabalhos que eu poderia ter lucrado muito mais. E no momento me deu uma tristeza. Eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer para casar? E eu tinha um desejo, junto com a minha esposa, da questão da festa. De celebrar uma vitória de Deus na minha vida. Porque quem conhece o meu testemunho, expulso de 6 escolas, repetiu 8 anos, viveu uma vida de prostituição, de bagunça, de balada, de noitada, e eu queria glorificar a Deus através do meu sacramento, a intervenção da graça na minha vida, que eu constituí uma família, apesar de todos os sofrimentos que eu tive e não tinha dinheiro. A providência de Deus veio na minha vida. Eu arrumei 2 missões para os Estados Unidos. Eu recebi largamente o amor das pessoas, que me deu toda a condição financeira para que eu casasse. Agora veja bem, eu não sei como que você vive essa questão da providência, mas teve uma história do Padre Jonas que me marcou muito, e muitas pessoas podem ir contra isso. O Padre Jonas queria comer um peixe, e Deus enviou o peixe para ele. Sabe o que ele fez? Ele congelou o peixe. E no dia que ele foi fazer o peixe, o peixe estava podre. Como que o peixe iria estar podre dentro do congelador, sendo que no dia que ele ganhou, ele colocou? E Deus disse para ele, o peixe eu te dei foi para aquele dia, a provisão era para aquele dia. E aí, eu sou chamado a viver da fé. Eu não sei como que é a sua vida, mas eu estou dando um testemunho da minha vida de como eu tenho que confiar em Deus. Mas isso não significa que eu devo ser um vagabundo e não trabalhar, não estudar, não rezar, não produzir conteúdo, não fazer nada, não cuidar daqui da minha editora e ficar esperando o céu. Senhor, manda aí alguma coisa. Não, não é assim. Eu vou te mostrar mais pra frente que não é assim. E aí, eu usei a frase já para vocês, né? Mas eu quero fazer uma leitura daqui do que eu tirei mais um pouco. Esse livro aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem uma frase que ele vai dizer assim, ó. Sem dúvida. Deixa eu ver se é a página 22 mesmo, que eu marquei tudo direitinho aqui. Mas a providência proporciona exatamente o auxílio às necessidades de cada um. Para os grandes males, manda os grandes remédios. O que as catástrofes econômicas nos tiram, podemos readquirir com a nossa indústria ou trabalho. Nos casos muito raros em que a atividade própria se vê de todo reduzida à impossibilidade, temos então o direito de esperar de Deus uma intervenção excepcional. E nesse momento é o que nós precisamos, da intervenção excepcional, porque a gente vive numa catástrofe econômica. Geralmente, pelo menos assim penso eu, Deus não nos leva à ruína. Ele quer, pelo contrário, que nós nos desenvolvamos, que subamos, que cresçamos com prudência. Se às vezes permite uma decadência de nível social, não a quer senão por uma vontade posterior à ação do nosso livre-arbítrio. O mais frequente é que tal decadência provenha de nossas de faltas nossas, pessoais ou hereditárias. É comumente consequência natural da preguiça, da prodigalidade das várias paixões. E ainda assim pode o homem mesmo decaído levantar-se com o auxílio da providência, reconquistar pelos seus esforços a situação perdida. Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, ó, do livro de Provérbios, no capítulo 6 e no versículo 6, o que nosso Senhor disse, o que nosso Deus disse. Vai ao preguiçoso ter com a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. A indigência virá sobre ti como um ladrão,
e a pobreza como um homem armado. Essas pessoas que estão aqui desse jeito, reclamando da vida, é porque, de fato, não obram. Então aproveita nesse momento da sua vida para criar uma resistência melhor e para se levantar numa fortaleza com laboriosidade. Entendeu? E aí a gente tem que pedir a intervenção de São José, que é patrono dos trabalhadores, que foi um homem de trabalho, Jesus foi um homem de trabalho, a nos ensinar a levar com seriedade o trabalho da nossa vida. E aí as pessoas que estão perdendo o trabalho é uma intervenção excepcional de Deus. E aí depois eu quero colocar aqui uma história de São Paulo, que eu achei muito bonita, que São Paulo, eremita, ele recebia todo dia uma visita de um corvo levando meio pão. E aí foi Santo Antão visitá-lo e eles ficaram se prendendo numa conversa espiritual que gozaram das graças divinas. E aí chegou no momento em que era o momento que o corvo levava o pão, ele não levou meio, ele levou um, porque a providência estava na vida deles. E aqui tem uma palavra que foi uma das que mais me impressionou aqui nesse estudo, e que você poderia até fazer o quê? Você poderia clicar essa palavra e colocar no Instagram marcando esse vídeo, porque eu gostaria muito que você divulgasse ele, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando. O Pai Celeste criou todo o universo com uma só palavra. Poderia lhe ser difícil socorrer seus filhos na hora da necessidade? Tá aqui, ó, no livro da Confiança. E aí ele vai contar a história de São Camilo de Leles, que ele se havia endividado para tratar dos doentes pobres. E os religiosos alarmavam. Para quê? Não, aí os religiosos ficavam se alarmando dessa dívida dele. Aí ele diz, para que duvidar da providência? E o santo, né, tentando tranquilizar os seus amigos. Seria difícil a Nosso Senhor dar-nos um pouco desses bens de que acumulou os judeus e os turcos, inimigos uns e outros da nossa fé? A confiança de Camilo não foi iludida. Um mês depois, um dos seus protetores legava-lhes ao morrer soma considerável. Olha aí, o homem morreu e deixou a fortuna para São Camilo de Leles. Ele confiou. E no momento posterior, a graça da confiança inabalável que ele teve em Deus foi o resultado da vida dele. E aí o autor vai dizer aqui, ó, afligir-se com o futuro é desconfiança que ofende a Deus e provoca a sua cólera. Isso daqui dá um certo medo. Quando os hebreus, fugindo do Egito, se viram perdidos nas areias do deserto, esqueceram-se dos milagres que o Senhor havia feito em seu favor. Tiveram medo, murmuravam. Deus nos poderá sustentar no deserto? Poderá dar o pão ao seu povo? Essas palavras irritaram o Senhor, e contra eles lançou fogo do céu, e sua cólera caiu sobre Israel, porque não tinham tido fé em Deus e não tinham confiado no seu socorro. Nada de aflições inúteis, meus irmãos. O Senhor vela sobre nós. E aí você tem que ver qual que é a sua correspondência nesse momento. Você faz o quê? Você fica o dia inteiro na internet, você cumpre os seus deveres, cuida da sua família, lê, reza, estuda. Então a gente tem que olhar para a nossa consciência e ver o que está acontecendo, né? E aqui, para terminar, eu penso que é uma das palavras mais importantes até agora do nosso estudo. Procurar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu creio que você já escutou muito essa palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33. Agora, o bom vai ser que o autor do livro, o padre Thomas, vai nos ensinar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. O que será que significa isso? Então, com essa leitura aqui, eu vou dizer para vocês. Foi assim que o Salvador concluiu o discurso sobre a providência. Conclusão consoladora que encerra uma promessa condicional. Isso daqui, essa palavra é muito forte. É uma promessa com uma condição. Qual a condição? De nós depende o sermos por ela beneficiados. Escuta isso, a tua responsabilidade. Agora vai vir um peso sobre a tua vida. Pessoal, eu não vou conseguir trabalhar o livro inteiro, tá? Eu vou parar aqui porque senão... O Senhor se ocupará tanto mais dos nossos interesses, quanto nós com os dele nos preocuparmos. Convém parar para meditarmos as palavras do Mestre, e uma questão logo se nos depara. Onde se acha esse reino de Deus que devemos procurar antes de tudo mais? O que você pensa quando você escutava isso? E aí Jesus vai responder, o reino de Deus está dentro de vós. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1. Procurar o reino de Deus é, pois, levantar-lhe um trono em nossa alma.
submetermos inteiramente ao seu domínio soberano, conservarmos todas as nossas faculdades sob o cetro misericordioso do Altíssimo. Lembre-se a nossa inteligência da sua constância, da sua constante presença. Conformar-se a nossa vontade em tudo com a vontade adorável. Voe o nosso coração para ele com frequência em atos de caridade ardente e sincera. Teremos então praticado essa justiça, que na linguagem da Escritura significa a perfeição da vida interior. E aí é uma pergunta que ele faz, eu faço para você agora, para sua reflexão. Teremos seguido então à risca o conselho do Mestre? Teremos procurado o reino de Deus? E aí você que vai fazer um exame de consciência e olhar para a sua vida. E o resto vos será dado em acréscimo. Há aí uma espécie de contrato bilateral. Do nosso lado, trabalhamos para a glória do Pai Celeste. Do seu lado, o Pai se compromete a prover as nossas necessidades. Lançai, pois, todas as vossas preocupações no coração divino. Cumpri o contrato que ele vos propõe. Ele cumprirá a palavra dada. Velará sobre vós e vos sustentará. Pense em mim, disse o Salvador a Santa Catarina de Sena, e eu pensarei em ti. E séculos mais tarde, no mosteiro de Paray-le-Monier, na França, prometia a Santa Margarida Maria Alacoque para aqueles que fossem particularmente devotos do Sagrado Coração de Jesus o êxito das suas empresas. Feliz o cristão que se conforma bem com essa máxima do Evangelho. Ele procura Deus e Deus lhe zela os interesses com a sua onipotência. Que lhe poderá faltar? Agora tem aqui, para encerrar, uma palavra forte para você meditar. Pratica a sólidas virtudes interiores e evita assim toda desordem. Você tem que ser virtuoso e evitar as desordens. Por quê? Porque as faltas, os vícios, que são as causas mais comuns dos fracassos e das ruínas. Isso acontece com a vida espiritual da pessoa. A pessoa que não é virtuosa, ela não consegue rezar, ela não consegue progredir espiritualmente. Porque Santo Agostinho vai dizer, quem reza para de pecar e quem peca para de rezar. Mas também um escritor do mundo dos negócios, ele chama Napoleão Hill, ele fez um estudo, ele disse que a maioria das pessoas que eram empreendedoras, multimilionárias, que perderam tudo, foi por causa dos pecados de impureza. Então, até na vida de trabalho, as pessoas viciadas, elas têm uma tendência a destruir a sua vida econômica. Porque em vez dela pensar no que ela tem que fazer, ela se concentra nos seus prazeres e tantas outras coisas. Bom, eu não sei quanto tempo que deu de aula, porque eu fiquei sem cronômetro aqui, mas eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou e se ela fez bem para você, eu acho que nós devemos, nesse período, compartilhar com as outras pessoas, porque se eu fui beneficiado por uma graça, eu quero que a outra também o seja. E aqui no meu canal no YouTube, eu percebo que quando ela é colocada nos grupos de WhatsApp, de Telegram, acontece um grande engajamento. Então, publique nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, marque a gente no Instagram e abençoe a vida dos seus amigos. Lembrando que hoje, na quinta-feira, nós fizemos essa aula e aí depois nós iremos dar continuidade com as outras e a promoção vai estar acabando no domingo. Então a promoção é esse livro que eu acabei de fazer aula para vocês, que eu cheguei até a página 25. Tem o Triunfo da Misericórdia, que eu vou fazer aula sobre ele. A Virgem Maria, Refúgio dos Pecadores e o Confessai-vos Bem. 50% do desconto. O link está aqui na descrição. E eu agradeço por toda a ajuda prestada à minha família. E é uma mão ajudando a outra, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida e que a confiança em Deus seja estabelecida no seu coração e você possa vencer as adversidades e passear de mão dadas, como Deus disse aqui na palavra do profeta Isaías, no meio do fogo, sem ser abandonado por ele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.